Brasileirão. Domingo o time enfrenta o Juventude em Caxias do Sul, tentando acabar com um longo jejum. Vem cá, você sabe quem é o time da Série A que o Flamengo não ganha há mais tempo fora de casa? Mirassol? Não. Bahia? Não. Vamos dar uma ajudinha então. Uma derrota para esse adversário já causou a demissão de um dos maiores artilheiros da história do clube. Ele não vai vestir mais a camisa do Flamengo. Eu fui traído. Eu não podia ser traído. Eu fui traído. E todo mundo sabe que eu fui traído. Ele era ninguém menos do que o baixinho Romário. É lamentável, porque todos sabem o que eu sinto pelo Flamengo, mas ele é o presidente, ele decide. Aconteceu em 1999. O Flamengo perdeu para o Juventude no estádio Alfredo Jaconi e foi eliminado do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores foram a uma boate depois do jogo. Romário foi o único punido. Boa parte da torcida ficou do lado dele. Nos últimos anos, sempre que o Flamengo vai a Caxias do Sul, o torcedor fica preocupado. Afinal, faz tempo, a última vez que o time venceu o Juventude jogando como visitante. Foi em 1997, 1-0. Chute de Bruno Quadros, gol contra do zagueiro Rodrigo. E sempre foi muito difícil jogar lá em casa. Você vai para Porto Alegre, de Porto Alegre você sobe para Caxias, e aí é o frio, é a chuva, é o campo pesado. Desde aquela última vitória, o Flamengo enfrentou o Juventude 13 vezes como visitante. Foram 7 derrotas e 6 empates no Alfredo Jaconi. Aquele estádio lá, meu Deus do céu. Em 2001, a chuva transformou o futebol em polo aquático e a poça d'água jogou contra. Mateuzinho tentou jogar por baixo com o gramado encharcado. Ela parou, o Peixoto não perdoou. No ano passado, Rossi fechou o gol. Lá vem a tentativa do desvio, Rossi! Mas não conseguiu evitar mais uma derrota. É da virada! Mandaca! Pro Juventude! Nos últimos tempos, lembrança positiva de Caxias do Sul, talvez só de 2005. 2 para o Juventude, 2 para o Flamengo. Papai Joel, sofrimento máximo. O empate não foi ruim, mas nós poderemos ter vencido no segundo tempo. Naquele jogo, o Flamengo, que estava na zona de rebaixamento, perdia por 2-0 até os 44 do segundo tempo. Buscou o empate nos acréscimos. Foi o começo de uma sequência de 9 jogos sem derrota que livrou o time da queda. Lá é muito complicado, o campo é fofo demais. Só que agora acabou esse negócio, né, irmão? Segura-se Felipe Luiz pra quebrar o tabu. Domingo tem jogo no Alfredo Jaconi e o torcedor tá confiante. Vem cá, dá pra ganhar agora? Tá, lógico, qual o time que a gente tem, pô? Isso é a seleção, filho. Pô, meio campo é bom, ataque é bom, a zaga é boa. O time é perfeito. Vamos ganhar esse campeão. O momento é favorável pro Flamengo, né? Tá na liderança do Brasileirão, vai enfrentar o Juventude que tá na zona do rebaixamento. Tá na hora de acabar com essa escrita, né não? Não me engano, não tem tido muito sucesso, não é, Pedro? Tudo bem, pessoal? Mais uma vez um abraço a todos aí. Últimos anos é bondade. O que faria o adolescente Bruno Vicari em 1º de outubro de 1997? Talvez dando as suas primeiras pedaladas, braçadas ali, enfim, já treinando. Um adolescente pimpão, Bruno Vicari. Pois bem, foi em 1º de outubro de 1997, Bruno, que aconteceu a última vitória do Flamengo em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, diante do Juventude. 1-0, gol contra de Rodrigo na ocasião. Então, bota tempo que aconteceu no Brasil e no mundo de lá para cá. Tinha nem internet, bem dizer assim, naquela época. Então, é um tabu difícil que o Flamengo vai ter que encarar nesse fim de semana, lá em Caxias do Sul, contra o Juventude. Tem 47 pontos, poderia ter até mais, né? Mas acabou sofrendo um empate do Grêmio num pênalti no Maracanã. Ficou um gostinho amargo, mas aí depois os adversários também tropeçaram, então ficou uma situação um pouco mais palatável, digamos assim, para o Flamengo. A dúvida é se o Jorginho vai poder entrar em campo ou não, porque ele foi poupado do jogo contra o Grêmio antes da data FIFA. Algumas dores musculares na coxa esquerda, ainda não se recuperou totalmente, está no trabalho. O Alexandro também se recuperando aí do problema na panturrilha esquerda. E hoje o Pulgar faz uma
um exame para saber se consolidou a fratura no pé direito, e aí vai ter mais um tempinho de recuperação se está indo tudo bem. Então, tem a ausência do Pulgar, essas duas dúvidas, e o Felipe Luiz trabalhando bastante. Além disso, tem a questão do Bruno Henrique. O Flamengo entrou com recurso, quem sabe ele possa jogar no domingo, foi punido por 12 jogos, isso está andando também. Mas o Flamengo tem que quebrar esse tabu aí, ô Bruno, nos tempos do adolescente Bruno Vicari, que não vence desde então, tem que quebrar esse tabu para aí sim avançar ainda mais no Campeonato Brasileiro e não dar bobeira, porque o Cruzeiro vem logo atrás, 3 pontos atrás, e Caxias do Sul é indigesto para o Flamengo, Bruno. Não imaginava que fosse tudo isso. Eu tava pensando num recorte mais recente, 28 anos. Jogo lá, jogo cá, ela passou para o final do mês de dezembro. Então, aquela reta final, eu não achei ruim. Vocês acharam ruim? Eu adorei. Meninos? Eu não achei ruim, por quê? Porque Eu achei péssimo. Eu adorei. Eu achei péssimo. Achei Por que ótimo. você achou péssimo? Ué, porque teoricamente, por exemplo, quando você faz um planejamento, um clube que faz um planejamento, ele Sim. se planeja em cima do calendário que foi feito. Então, teoricamente, se esse calendário tivesse sido feito desde o começo, o Flamengo poderia ter feito um planejamento diferente para a Copa do Brasil. Tudo bem, mas acontece que em cima do qualquer planejamento de qualquer time, Todo a mundo. bagunça era tanta que o seu time poderia se lascar muito no final, porque ele tá brigando por uma Libertadores, por um Brasileirão, e se chegasse no final e ele estivesse brigando Mas, pelos dois, como Fernandinha, foi comigo no ano passado, você ia ter que escolher. Ou você joga o Brasileiro, o final dele, ou você joga o Mundial de Mas, Clubes. Você Fernandinha, tem que escolher. Não é nem ser uma questão assim, ó. O ponto não é esse. O ponto não é esse. Não, o ponto é esse. Eu sou totalmente contra você mudar algo durante um campeonato. Tudo Isso bem. é errado. Eu fui contra quando mudou, por exemplo, foi ano passado, se eu não me engano, que o Flamengo, teoricamente, foi beneficiado e acabou prejudicando Sim. o Corinthians. É. Eu sou contra. Mas eu só todo tô ano sendo muda coerente. tudo. Não, mas a gente não pode normalizar todo ano ser errado. A Tudo bem. CBF não pode fazer isso. Como a gente não Isso pode é errado, normalizar gente. você ter encontro de data. Isso é um Beleza, absurdo. mas Foi o que assim- aconteceu no ano passado. Então a CBF, então assim, Tá o errado. problema é a CBF. É isso. A gente não pode Estamos ficar assim, concordando. não, beleza, é ótimo mudar porque... Não, eu não achei beneficia o ótimo. clube. A Não, mudança, Eu não falei que é a ótimo. mudança aconteceu, inclusive, pela mudança também de gestão. A gestão É atual isso, pô. entendeu que a gestão anterior fez um trabalho porco. É isso. Desculpa a palavra. Mas um é trabalho isso. porco. É Só isso. que, mas aí você prefere deixar Porca ou melhorar? Não, mas melhorou em que ponto? Não, melhorou. Melhorou, Felipe. Venê. Não, melhorou. Venê, o que melhorou. piorou, Venê? Eu sou... Gente, Venê, olha só, você olha tinha só, uma olha só, olha data só. trepando Olha na só, outra. gente. Isso é um absurdo. Olha só. Chegou janeiro aqui. Eu nunca vou achar normal mudar algo durante um campeonato. Mas é melhor do que ficar Mas é sujo. mudar pra melhor, É Venê. limpar. Não mudou pra melhor, gente. Mudou, Venê. Felipe. Melhor pra quem? Pra todo mundo, Se pô. talvez pro Flamengo não tenha mudado, você tem que olhar 19... Pedrosa, Venê, aí você tá olhando, aí você tá olhando só pro de Flamengo. mudar. Eu sou a favor de... Não, E eu olha nem só, acho que é Flamengo. eu sou a favor de mudar desde que todo mundo fique de acordo. Se tem um... É porque, assim, Mas ainda- tá sendo o Flamengo aqui, teoricamente, parece que eu tô defendendo o Flamengo. Não, e nem acho, Mas, porque por exemplo, foi se melhor fosse pro o Flamengo. Palmeiras, se fosse o Palmeiras, eu ia ter a mesma opinião. Porque eu sou contra mudar algo a partir do momento que todos não foram a favor. Sim, mas eu não tô entendendo Não, uma mas coisa. aí não funciona, Não, não, não. Não, Mas não dá peraí. pra você mudar algo durante o campeonato. Mas é só um ajuste, porque é outro cara. E tem um detalhe, vocês não estão de acordo que eu acho que a pessoa que pode mais ter respirado nessa mudança toda foi o Flamengo, porque ele não tá mais na Copa do Brasil, ou seja, já O foi. Flamengo perdeu semanas livres agora. O Flamengo não vai ter mais semana Mas e livre. peraí, então vamos Como lá. teria anteriormente. Hipoteticamente, chegamos em novembro, o Flamengo ganhou a Libertadores, parabéns, tá no Mundial. E ainda está brigando pelo Brasileiro. Que é o que vai acontecer. Não ganhou com antecedência. Tá lá pau a pau. Palmeiras, Mirassol, Mas a gente não pode o Alex, ficar todo falando mundo. no hipotético. Não, O Venê, Venê, mas aí não quer. mas o programa é Não, isso, a gente tá Flamengo, comentando. o Flamengo muito O provavelmente... Flamengo antes teria semanas livres. Mas- Agora não terá mais semanas Mas é livres. melhor ter semana livre do que poder disputar o Mundial? Mundial de Clubes? Venê, você não O tá Flamengo entendendo. ia disputar o Mundial. E Como? não ia ter como ver. Como, Venê? Se ganhasse a Libertadores. Como É que ele vai... Não, não, hipotético, você gente. me diz, como ele vai... É hipotético. Não, agora eu quero que você me fale. Não No dá, hipotético. é hipotético. Não, dá. Venê, aqui é um Aí hipotético. eu vou te falar. Aí a CBF que cometeu o erro teria que levar o calendário até Mas não janeiro. levou no ano passado. O meu Botafogo Não, fez mas o quê? aí é errado. Saiu do Errado. jogo, pegou um avião E o que tomou um aconteceu pau lá aqui do no ano passado Pachuca. durante esse programa? A gente criticou. Mas é isso, olha mas só. é o que a gente tá fazendo. Mas era só levar o calendário pra frente. Mas
estadual. Não vai acontecer, Eles já estão, Vene. Mas poderia acontecer. Mas não ia acontecer. Ué, mas aí que Eu tá. acho que a questão é... Você acha que ia acontecer Não, isso? eu acho que... Não Não ia. ia acontecer por quê? Porque eles não quiseram fazer. Não, eu acho que eles jogadores- poderiam não, fazer. Não podem não, Vene. Não, É não pode. obrigatório Porque assim, fazer. você prefere Você mudar... tem Não, 30 não. dias de férias. Não, tem um detalhe. Você Não, mas prefere olha mudar só, lá era no só final o clube que ia negócio do que disputar o agora. Mundial que não ia ter férias. Vene, Mas tá mas errado. você tá falando que não gosta que mude. Aí, se o Flamengo tivesse na situação, tinha que mudar? Sim, porque sim. Mas entende? o si agora Agora também. não tem mais o si. Você, teoricamente, você prejudica um time que se planejou para ter semanas livres. Mas aí você ia prejudicar todo mundo porque o Flamengo ia estar na final dos dois. Não ia prejudicar todo Ué, mundo. se tivesse que mexer tudo, Porque ia. só seria o Flamengo, o calendário Ele já não tava joga o feito, brasileiro Fernandinho. sozinho, Vene. O É um calendário já tava cheio de feito, coisa. Era só levar pra frente, ué. Não ia levar pra frente, Vene. Você ia ter que escolher. pode levar pra Entre... Não pode, não tem como. Era 21 de dezembro. Em janeiro desse ano, pode pegar o corte. Eu cheguei aqui nesse programa e falei o quê? Cheguei, gente, vocês já olharam a tabela desse ano? O time que estiver brigando pela Libertadores e pelo Brasileirão e for pro Mundial vai ter que escolher ou o Brasileiro ou o Mundial. E eu digo isso porque o Botafogo, Pedrosa, passou por isso no ano passado. eu lembro. Por conta de um dia, o Botafogo quase não pôde jogar o Mundial. E chega baleado. Uma bagunça, chegou baleado, tomou uma porrada do Pachuca. Por quê? Porque eu estava lá, eu vi, ninguém me contou. Saiu do jogo contra o São Paulo no Brasileirão, pegou um avião e foi pro outro lado do mundo. Eu olhei e falei, cara, esse ano, se tiver um clube passando por essa situação e o Flamengo pode ser esse clube, eu já falei nesse programa, Eu gente, acho que errado absurdo. O Flamengo ia ter que escolher entre o que eu vou jogar? O Brasileirão Eu ou sou o errado Mundial? mudar algo durante, ponto. É só isso. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta agora muito prática. Se chegasse no final do ano e tivesse a situação, você acha melhor mudar tudo? Pra o Flamengo jogar os dois, ou o Flamengo abrir mão de alguma coisa? Não. Se acontecesse, se. aí a gente teria o debate. Ah, ué, mas não é pra mudar agora, Sim, mas na hora pô, muda. sim, Não, é, Vene, é, não, é não. porque Aí você agora- tá querendo não, se remediar em Gente, vez olha de só, prevenir. eu só sou É isso, contra eu mudar acho. algo durante a temporada. Eu já entendi. Se Mas tava se feito, chegasse nesse porque momento com o todos os Flamengo, clubes- você ia ser a favor de mudar. Não ia. Eu ia Então ser- você eu ia abrir mão criticar. de uma Mas coisa? Eu ia criticar. Eu ia fazer olha o só. quê? Ia jogar- a minha, ia jogar o gente, brasileiro? A minha Ou crítica mundial? não é em relação a isso, aquilo, a minha crítica é em relação à CBF. Nós estamos Ponto, concordando. isso aí Nós sim. também estamos. Ponto, e acabou. Mas a CBF mas a tá gestão errada. mudou. A CBF tá A errada. gestão mudou e falou assim, cara, isso aqui que o presidente Edinaldo Rodrigues, junto com seus pares, fez, é um absurdo. É um absurdo. Isso vai prejudicar algum clube que pode ter a possibilidade de ganhar o Campeonato É Mundial. isso. Entendo. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar melhorar, mesmo É que isso. vá respingar aqui ou ali, Então, a gente vai tentar Pedro, melhorar o todo. Então por que a CBF... Pra não chegar na hora e não antes de ter o que mudar, fazer. Supondo, você é o Flamengo. Flamengo, olha Não, só, não tô sou pensando... Flamengo, Eu não. tô dando um exemplo. Eu sou Flamengo, aí você é CBF. Vamos lá. Ó, o Flamengo, eu tô pensando em mudar aqui e tal. O Flamengo vira e fala assim, não, a gente é contra. Como é que é a democracia, Venê? Não existe. A maioria. É, a maioria. Não. Ué. Porque, teoricamente, É a maioria. o Flamengo Vota, são recebeu 24 a informação que se todos fossem a favor, a CBF mudaria. No fim das contas, não foi desse Mas jeito. nunca vai. Venê, o dia que Então, tiver unanimidade entre 20 clubes de Série A, se tratando de calendário, acaba o futebol Acaba o brasileiro. futebol. A gente vai ter uma melhora absurda. Porque se tiver unanimidade dentro do calendário do futebol brasileiro, todo mundo concordando, aí, meu camarada, Então vamos melhor dos acabar clubes. com a falácia Não. de que os clubes assinam um documento de que, beleza, a gente aceitou o calendário. Não é assim. Não. O calendário ele é imposto pelo CBF. Eu acho que sim. É uma bagunça. Eu acho que E é sim. isso. É, mas eu acho que sim. eu tô com o olhar do Pedrosa. E a nova gestão viu a bagunça que foi feita. Gente, em janeiro eu falei nesse programa. A bagunça que fizeram. Vocês não estão entendendo o que seria chegar em novembro, o Flamengo ganhando uma Libertadores e ainda brigando pelo brasileiro, abrir mão de um Mundial de Clubes. Gente, isso é muito grande, isso é muito sério. Isso escancarar a zona num grau, assim, gente. E o Flamengo tá brigando E pela pode ser o Libertadores e Palmeiras. pelo brasileiro. E o O Palmeiras Palmeiras é a mesma também. coisa. Isso é um absurdo, gente. E aí é melhor remediar agora do chegar lá na hora e falar assim, porque o clube vai brigar, o Palmeiras ou o Flamengo. Ô, CBF, aí, eu quero jogar um Mundial, mas eu não quero abrir mão do brasileiro. O que eu faço? E aí? Faz o quê? Que não tem. A gente tá falando de um brasileiro que ia acabar dia 21 de dezembro. Mais tarde que eu me lembre, assim. Mais do que no ano da Chape, Sim. que a gente teve alguns jogos mais pra frente e o brasileiro terminou bem mais tarde. Sim. E nunca foi tão tarde assim. Olha, pode entrar, Alex. Pode entrar. Pode entrar aí, DJ Careca. Muito bem. Tá lá o Alex. Cadê o Alex aí, o Alex?
Já, gente, já saiu o pau aqui, agora outro Eu pau. espero, Vini, Vai, que o isso. Flamengo não tenha esse problema. Eu também, mas pode ser que aconteça, tá? E se Mas a tiver... chance é grande. Não, e tem um detalhe. Não é. O Flamengo não vai brigar pelo Brasileirão até o final? Não, ele vai só que vai pela ganhar antes. Libertadores. Ah, tá. Não, mas olha só, eu acho que isso pode muito acontecer e já tá remediado, entendeu? O time que passar por isso, ou o Palmeiras ou o Flamengo, que são os únicos possíveis, esses times não vão ter esse problema de... Vamos conferir as notícias do líder do Brasileirão. O treino do Flamengo na manhã desta quinta-feira no Ninho do Urubu contou com algumas novidades. Jogadores que estavam servindo as seleções durante a data FIFA se reapresentaram. Samuel Lino, o uruguaio Matias Vinha, o equatoriano Gonzalo Plata e o colombiano Jorge Carrascal. Lembrando que Arrascaeta e Varela já haviam se reapresentado na última quarta-feira porque foram liberados antecipadamente pela seleção uruguaia. O lateral, inclusive, deve ser problema para os próximos jogos. Foi diagnosticado com um quadro de pubalgia. Ele não é o único no departamento médico. Jorginho, com dores musculares na coxa, também está em tratamento. E o chileno Eric Pulgar, em recuperação de uma cirurgia no pé direito, tem previsão de retorno para o fim do mês. Já o lateral esquerdo Alexandro está recuperado de uma lesão na panturrilha, voltou a fazer trabalhos em campo na quarta, acompanhado da fisioterapia, e deve voltar a ficar à disposição de Felipe Luiz já para o duelo contra o Juventude, domingo, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro, valendo a manutenção da liderança. O elenco rubro-negro faz mais 2 treinamentos para esta partida, nesta sexta e também no sábado. No próprio sábado, na parte da tarde, viaja para Caxias do Sul. Reunião marcada para falar do estádio do Flamengo, e por isso que o cenário é a região central, ali na área portuária do Rio de Janeiro, o gasômetro. Aqui será construído o estádio do Flamengo. Nós podemos afirmar isso. Existe um acordo entre o Flamengo e a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para que um estádio de futebol do Flamengo seja construído aqui, e também todo um complexo no entorno para facilitar e melhorar a infraestrutura. Mas quando vai ser isso, João Guilherme? Aí é que é o ponto. E aí é que entra essa reunião marcada para o Conselho Deliberativo do Flamengo na próxima quarta-feira, dia 17 de setembro. É isso aí. De 6h30 da noite às 8h30 da noite, o Conselho Deliberativo do Flamengo estará reunido de forma híbrida. Como assim? Pode ser online ou pode ser presencial. E nesta reunião, o presidente do Flamengo, o BAP, e a diretoria do Flamengo irá passar todos os detalhes deste momento para os conselheiros do clube terem ciência do que está sendo feito. O primeiro ponto importante: o acordo assinado com a prefeitura tira o prazo, a obrigação do estádio ter que estar construído até 2029. O Flamengo não se sente seguro para isso no momento. É um prazo muito curto. Não daria tempo. E o Flamengo teria que fazer algo muito rápido, muito apressado, poderia meter aí os pés pelas mãos e acabar se comprometendo. Então esse foi um grande avanço. Não há um prazo estabelecido, 2029, 2030, 2031, não existe uma data, mas existe um compromisso de que o estádio será feito ali. E o Flamengo traz algumas alegações. Primeiro, o montante a ser investido na obra é uma obra bilionária. A situação econômica, neste momento nós temos juros na casa de 15%, é uma taxa elevadíssima, e que para você captar dinheiro você tem esse custo realmente bastante oneroso, e também um tempo para buscar aí parcerias, parceiros. Mas o Flamengo não admite entrar no modelo de SAF. Mas o Flamengo está aberto para parceiros, para possibilidades. E além disso tudo, tem os estudos de viabilidade que estão sendo feitos, né? É um terreno da companhia de gás, é um terreno
que durante décadas ali recebeu o gasômetro e até hoje tem essa operação onde é distribuído gás para a cidade do Rio de Janeiro e adjacências. Ou seja, é um terreno que está contaminado. Precisa fazer uma limpeza, precisa de várias licenças, de vários estudos. Não é assim, cheguei, comprei, vou colocar um monte de tijolo um em cima do outro e vou construir o estádio do Flamengo. Não. Tem também a remoção da estrutura. Isso tudo tem que ser acordado com a Naturge, que é a companhia de gás, mas não será problema. Isso leva um tempo, você tirar toda aquela estrutura que está ali, demolir aquilo tudo, limpar o terreno, preparar o terreno. O Flamengo tem tempo para fazer isso. E, paralelamente, tem o Maracanã, que é um caso de sucesso. E o Maracanã, em parceria Flamengo e Fluminense, com o Flamengo sendo majoritário em 65%, administrará o Maracanã até 2044. E o Maracanã, com a nova gestão e com medidas que estão sendo adotadas, passou a dar um lucro muito grande e vai dar ainda mais com iniciativas que estão por vir. Então, todos esses temas que eu estou colocando aqui para vocês, tudo isso será colocado na reunião para os conselheiros, para eles terem exatamente conhecimento, ciência do que está sendo feito. E por que o Flamengo não vai, neste momento, iniciar o processo de construção do estádio? O Flamengo vai continuar tomando medidas em relação ao terreno, viabilidade, remoção, entulhos, toda a estrutura que está ali irá sair. E quando o Flamengo tiver recursos próprios e parcerias alinhadas, ele aí sim dará início à construção do seu estádio, paralelamente com a administração do Maracanã, que vai até 2044. Está bem claro, minha gente. Não precisa ter pressa. O terreno, aqui do gasômetro, é do Flamengo. O Flamengo terá ali o seu estádio. Mas tudo será feito dentro de uma responsabilidade para que não comprometa as finanças do clube, que são exemplares. O Flamengo, dependendo dos resultados que ele conseguir agora no final do ano, em Brasileirão, Libertadores da América, se ganhar a Libertadores e for participar do Mundial lá no final do ano, a Intercontinental, o Flamengo ele pode se aproximar muito e até bater 2 bilhões de reais em faturamento. Se não tiver êxito nessas competições, o Flamengo, com certeza, ele ultrapassará a marca de 1,5 bilhão em arrecadação, com várias fontes alternativas de renda que o Flamengo vem buscando e elas vão se tornando cada vez mais importantes. Então é isso. Calma. O terreno é do Flamengo. O Flamengo terá o seu estádio, mas sem pressa, de maneira estruturada, organizada e com uma administração séria que vai fazer com que o Flamengo ganhe com o seu estádio e não tenha prejuízos e fique endividado e volte para aqueles tempos sombrios que o Flamengo quase fechou as portas. Compreendeu? Concorda? Você acha que o Flamengo está certo? O Flamengo tem que agir assim mesmo? Ou você acha que não? Que o Flamengo tem que acelerar esse processo? Eu quero saber a sua opinião. Hierarquia. Começamos com o líder do campeonato, Flamengo, preparadíssimo para enfrentar o Juventude lá em Caxias do Sul. Segue o líder. Depois de 2 semanas, enfim, o torcedor vai poder matar a saudade e ver o Flamengo em campo. Domingo, o rubro-negro enfrenta o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. A pausa para a data FIFA foi comemorada pelo técnico Felipe Luiz e também pelos jogadores. Bom para a parte mental, bom para a parte física também. Treinar mesmo algumas coisas táticas, e o Felipe tem esse tempo agora mais longo para poder não se preocupar muito com o jogo logo em seguida. Então dá para ter às vezes um desgaste maior de treino, um trabalho mais intenso.
Então acho que vai ser muito bom para o resto da temporada. Léo Ortiz, suspenso, é um dos desfalques confirmados para a partida diante dos gaúchos. Eric Pulgar, que ainda se recupera de uma fratura no pé direito, também ficará de fora. Além de Bruno Henrique, punido em 12 jogos pelo STJD por forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores. O número de ausências promete ser ainda maior. Varela, Alexandre e Jorginho, entregues ao departamento médico, dificilmente estarão à disposição. Por outro lado, hoje o equatoriano Gonzalo Plata se reapresentou no Ninho do Urubu. Ele era o único jogador que faltava retornar após servir a seleção. Ontem, Samuel Lino, o uruguaio Matias Vinha e o colombiano Jorge Carrascal já haviam voltado a treinar. Varela e Arrascaeta já tinham sido liberados antes pelo Uruguai. A 3 pontos do segundo colocado, Cruzeiro, o Flamengo viaja amanhã para a Serra Gaúcha com o objetivo de se manter de forma isolada na liderança do Brasileirão. Além disso, vai tentar derrubar uma escrita que já dura 28 anos. A última vitória rubro-negra sobre o Juventude no estádio Alfredo Jaconi foi no dia 1º de outubro de 1997. Mais um tabu a ser derrubado por um clube que se acostumou a fazer isso de 2019 pra cá. Tá aí o Flamengo, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos, um time que vem aplicando goleadas, mas que na última rodada empatou em casa com o Grêmio. E aí, Ronaldão, pra você, o Flamengo, mesmo jogando fora dos seus domínios, longe do Rio de Janeiro, é muito favorito nessa partida, porque o Edu até falava que nos bastidores o Carpini deu aquela ajeitada no Juventude. É aí que tá, a validade do Carpini não acabou ainda. Ele tem feito um trabalho, ainda mais jogando em casa, ele tem feito grandes resultados em casa. E a história diz que o Flamengo não consegue vencer lá há muitos anos. E é difícil jogar lá mesmo, ainda mais da forma que está jogando o time do Carpini, na marcação, na pegada. Ele conseguiu compactar mais a equipe também, e a gente percebe que tem jogadores que conseguem entender o plano de jogo, que tem feito os gols mais no segundo tempo também. Ele tem usado o primeiro tempo praticamente para fazer a adaptação do time da marcação, no segundo tempo tem feito os gols. Vamos ver se o Flamengo vai conseguir, pelo menos, absorver essa forma de jogar. Se o Flamengo já chegar abrindo o placar como tem feito, tal, com o Pedro, com todo mundo aí vai dificultar a vida do Juventude. Mas eu diria, se o Carpini conseguir no primeiro tempo anular algumas partes do Flamengo, pode complicar no segundo tempo. A seleção uruguaia ajudou, liberou mais cedo o Varela e também o Arrascaeta. Edu, a gente sabe que o Flamengo é muito forte e jogando fora de casa também. Também, Renata, aí você vê que o Felipe Luiz teve tempo para treinar, alguns jogadores descansaram nessa pré-temporada, né, nessa parada. Então isso faz com que o Flamengo, com certeza, é favorito, mas o time do Carpini é um time que ele está reconstruindo novamente a ideia de jogo que ele já tinha antes no Juventude. Então isso é muito importante. O Flamengo joga também de uma forma assim, consistente, marcação, pressão. Tem jogadores individualmente muito bom que pode decidir qualquer jogo. Então, Renata, para mim vai ser um jogo difícil pro Juventude, mas o Flamengo com certeza vai vencer. Juventude, time verde, né? Camisa verde. Até vou sentar, porque... Tá passando mal?